Olá, pessoal. Olá, meus amigos. Doutor Diego, pessoal entrando. Olá. Só vou inserir aqui o comentário, gente. Inserir o tema aqui da nossa live de hoje. Pessoal, aí sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos. Aí, acho que deu, né? Todos me ouvem bem? É uma alegria, um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Noite de grande Rafa, boa noite. Meu xará aí, companheiro, me auxiliando aí em todas as minhas dúvidas, as minhas inquietações. Grande honra fazer parte desse time da editora JH Mizuno, qual tenho a honra aí de figurar como autor. Esperar a galera entrar aí pra gente ter essa conversa bacana, essa conversa gostosa, que eu escolhi até mudar o tema hoje pra gente ver se a gente consegue aí desintoxicar um pouco desse assunto que é a Covid-19, que é a pandemia, que é o isolamento. Não tenho dúvidas de que é um assunto sério, é o assunto da ordem do dia, é um assunto que todos nós estamos aí vivenciando no nosso dia a dia, mas a gente também tem que pensar que isso vai passar e a nossa vida não pode parar. Então é por isso que eu escolhi aí esse tema, né, dos reflexos do CPC 2015 no processo do trabalho. Aqueles que são amantes aí do direito processual do trabalho sabem o quanto esse tema é intrigante e o quanto isso tem causado várias discussões no judiciário trabalhista, várias discussões e dúvidas no magistério, no mundo acadêmico também. E o TST tentou fazer alguma coisa a respeito, tentou solucionar um pouco a questão. A gente vai chegar aí a discutir aqui se o que o TST fez ou não foi correto, tá? Mas sem dúvida alguma deu um norte para os operadores aí do direito processual do trabalho. Obrigado, Luísa, tema ótimo. Espero a contribuição de vocês também. Eu costumo dizer, a gente é professor, mas a gente não sabe tudo. A gente aprende tentando repassar o pouco que a gente sabe para os nossos alunos, né? Muito bem, pessoal. Eu queria só deixar um recado aqui antes de nós começarmos o assunto. Tá aqui o meu livro, Resumo de Processo do Trabalho, pela editora JH Mizuno, ao qual nós estamos aí hoje no perfil fazendo essa live. E vai ter sorteio, ok? Vai ter sorteio. Como que você faz para participar do sorteio? Vai aqui, segue o perfil da editora JH Mizuno, ok? Segue o perfil e tem uma publicação desta live lá. Tem uma publicação da live de hoje. Vai lá na live, curte a publicação, certo? Aliás, vai lá no perfil, curte a publicação e comenta embaixo, eu quero, tá? Vai lá na publicação, segue a editora JH Mizuno, vai na publicação da minha live de hoje,
comenta lá, eu quero, e nós vamos realizar aí o sorteio de um volume aqui novíssimo do resumo de processos do trabalho, qual eu fiz com muito carinho, com muita dedicação, para que sirva aí para todos os estudantes. Vai lá que a gente vai sortear. A gente vai sortear um volume aqui, tá? Obrigado, doutora Alessandra. Aliás, a doutora Alessandra é a autora do volume mais vendido da coleção, que é o volume de Direito Médico. Recomendo a leitura. É uma obra de primeiríssima qualidade, tá? Depois o pessoal entrar de novo, a gente vai falar aqui do livro de novo. Mas vai lá, pessoal, segue o perfil da editora, comenta na publicação desta live e nós aí estaremos realizando o sorteio do volume do resumo de processos do trabalho. Acho que o meu colega e coautor, doutor Afonso, grande doutor Afonso, muito obrigado pela presença, acho que ele está aí online com a gente. Muito bem, meus queridos, vamos começar com o tema de hoje, que são os reflexos do CPC 2015 no processo do trabalho. Quando eu dou essa aula, eu já montei essa aula há um tempo, e o título da aula era Reflexos do novo CPC no processo do trabalho. Mas agora a gente está vendo que ele não é nem tão novo assim, né? Já temos aí mais de 5 anos do início da vigência. Ele entrou em vigor no dia 16 de março de 2016, né? Foi publicado em 2015, mas entrou em vigor em 2016. A doutrinária no que diz respeito à autonomia do processo do trabalho em relação ao processo civil. Então a gente não pode começar aqui a nossa conversa sem antes fazer essa distinção, certo? A autonomia em relação ao processo do trabalho, autonomia do processo do trabalho em relação ao processo civil, nós temos aqui duas correntes, ou melhor, nós temos até 3, começou a surgir agora com a doutrina moderna. Mas a primeira corrente é a corrente monista, que diz o quê? Que o processo do trabalho não tem autonomia. Ele seria uma ramificação do processo civil, levando-se em conta a teoria geral do processo. Já para a segunda corrente é a corrente dualista, que sustenta o quê? Há sim autonomia do processo do trabalho em face do processo civil, por algumas razões. A primeira, nós temos autonomia científica, com vasta produção doutrinária, acerca do processo do trabalho. Nós temos também autonomia legislativa. Não temos só a CLT, mas diversas leis esparsas que regulamentam o processo do trabalho. Uma das principais, a Lei 5584, né, que traz aí diversas regulamentações acerca do processo do trabalho. E temos muitas outras em legislações esparsas, ok? Nós também temos autonomia acadêmica. Hoje a matéria processo do trabalho, ela ocupa cadeira própria nas faculdades de direito. Nós temos aí várias grades curriculares que tem a matéria direito processual do trabalho como matéria principal, como matéria autônoma, certo? E por fim, temos autonomia jurisdicional. Temos uma justiça especializada. Eu costumo dizer, se tem algum ramo do direito processual que tem autonomia prática, esse é o direito processual do trabalho. Nós temos uma justiça especializada. Aliás, gente, essa pandemia só está mostrando o quão grande é a justiça do trabalho. Todas as vezes que tentaram acabar com a justiça do trabalho, as tentativas foram fracassadas. E, sobretudo, o Ministério Público do Trabalho, que tem feito uma grande força-tarefa, um grande esforço
para estar aí resguardando os direitos dos trabalhadores e empregadores durante essa pandemia, com a consequente crise econômica que já nos aflige, né? Então veja, há uma cisânia aí doutrinária que no mínimo já nos intriga, né? E temos aí uma corrente intermediária que fala que o processo do trabalho tem sim autonomia, mas sem descuidar dos princípios gerais da teoria geral do processo. E a grande defensora dessa teoria é a nossa saudosa jurista Ada Pellegrini Grinover, ok? Muito bem, fixados esses conceitos, passemos a fazer uma breve introdução sobre a estrutura do CPC de 2015 para, enfim, adentrarmos aos seus reflexos no processo do trabalho. Tudo bem? O CPC de 2015, é a Lei 13.105 de 2015, ele traz muita inovação. Muito bem, Dr. Diego, isso mesmo, só o sistema organizacional jurisdicional já indica autonomia, bem colocado. O CPC 2015 ele trouxe uma grande autonomia, uma grande inovação em relação ao CPC sujeitos do processo, atos processuais, tutela provisória e termina com formação, suspensão e extinção do processo. E trouxe também uma parte especial, que é o processo de conhecimento e cumprimento de sentença. O Dr. Diego aí que está na live, né, quando nós fizemos faculdade, nós tínhamos aquela divisão do processo de conhecimento autônomo e do processo de execução autônomo. No entanto, em 2005, tivemos a Lei 11.232, que introduziu no nosso sistema processual a ideia do sincretismo, ou o processo civil sincrético, segundo o qual a fase de conhecimento e o cumprimento de sentença se dariam no mesmo procedimento, né? Essa é a ideia do sincretismo processual, processo de conhecimento e cumprimento de sentença, que antes eu tinha o processo de execução autônomo. E até o conceito de sentença era diferente, né? No CPC 73, antes da reforma de 2005, o conceito de sentença era o ato do juiz que põe fim ao processo. E hoje o conceito é diverso. É o ato do juiz que põe fim à fase de conhecimento ou põe fim à fase de execução. Esse é o conceito de sentença, né? Então, a parte especial tem o processo de conhecimento e cumprimento de sentença, fazendo jus aí a esse sincretismo processual. Temos o livro do processo de execução e, por último, dos processos dos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais e, por fim, aí as disposições finais e transitórias. O que me chama a atenção no novo CPC, né? E nós já começamos a ver isso no artigo 1º dele, é que fala assim: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal. Esse é o primeiro ponto. Gente, eu fico muito, mas muito chateado, às vezes até desmotiva, quando a gente entra com uma ação na justiça e o juiz nega o pedido do reclamante, vamos imaginar assim, pelo simples fato de não haver previsão legal. Indefere o pedido por ausência de previsão legal. Nós temos uma grande jurista, que é a professora Cláudia Lima Marx, e ela foi para a Alemanha e desenvolveu estudos com um jurista alemão chamado Eric Jaime, que é um dos maiores juristas do mundo. E ela trouxe de lá, aqui para o Brasil, um estudo que chama Teoria do Diálogo das Fontes, certo? Nós tínhamos uma premissa clássica prevista na então LIC, que hoje é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, mas ela se chamava Lei de Introdução ao Código Civil. E o artigo 4º da LIC fala o quê? Na omissão da lei,
O juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Hoje, dentro de uma visão moderna positivista ou de uma visão pós-positivista, esse pensamento está ultrapassado. Tá? Hoje, na ausência da lei, deve o juiz fazer o quê? Socorrer-se dos princípios fundamentais. Sobretudo, dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal. Significa dizer, hoje sim nós falamos com muito mais razão de ser na eficácia horizontal dos direitos fundamentais e não tão somente naquela eficácia vertical. Nós temos um exemplo na nossa área trabalhista, que é o pedido de acúmulo de função, certo? O pedido de acúmulo de função, eu desafio vocês que estão aqui, tá? Quem achar na CLT o capítulo que regulamenta o acúmulo de função, eu dou o meu livro, sem sorteio. Ache na CLT. Não tem. Nós não achamos na CLT o acúmulo de função, né? A única previsão legal que nós temos no ordenamento justo trabalhista vigente acerca do acúmulo de função é o artigo 13 da lei do radialista. Mais nada. Agora, o juiz indeferir um pedido por simples ausência de previsão legal, né, por que não buscar essa fundamentação nas normas fundamentais? E digo mais, por que não buscar essa fundamentação no direito internacional? E nós temos previsão legal para isso no artigo 8º, caput da CLT. E lá ele prevê uma série de instrumentos, de métodos de integração que o magistrado pode se utilizar na ausência da lei. E entre esses métodos está qual? O direito comparado. Então eu não poderia usar o direito comparado para fundamentar um pedido? Um outro exemplo que nós temos na área trabalhista, a cláusula de não concorrência ou pacto de permanência, né? Veja que nós estamos só falando do artigo 1º do CPC, gente. Nós não temos previsão legal hoje da cláusula de não compete ou da cláusula de não concorrência. E onde que nós achamos previsão legal? No artigo 20 do Estatuto dos Trabalhadores da Espanha, ou seja, do direito do trabalho espanhol. Somente lá. E também no artigo 12 do Código de Trabalho português. Lá em Portugal nós temos também a previsão aí da cláusula de não concorrência e do pacto de permanência. Certo? Então, os princípios estabelecidos no novo CPC, muito bem, doutor, surge a ideia de um macrosistema processual. Exatamente. Principalmente valorizando aquela ideia do caráter instrumental e publicista do processo. O processo é uma norma de caráter público, mas em última instância ele deve ser um instrumento para a entrega da prestação jurisdicional àqueles que batem as portas do poder judiciário. Certo? Avançando no artigo 1º, né, já estamos aí com 20 minutos de live, perfeita colocação, estude by obrigado. Vamos avançando. Veja, o novo CPC vem toda uma parte principiológica, do artigo 1º ao artigo 10. E nós temos reproduções do texto constitucional. Se nós pegarmos o artigo 3º, ele fala: não se excluirá da apreciação jurisdicional lesão ou ameaça a direito. Esta é uma reprodução do inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal. Né? E nós temos a parte tem o dever... Tem o direito de obter no prazo razoável a solução integral do mérito. Aquele que participa, que de qualquer forma participa do processo, ele tem que comportar-se de acordo com a boa-fé. Né? Não se proferirá, aqui é um artigo muito importante, o artigo 9º e 10º. Não se proferirá contra uma das partes decisão sem que a outra seja previamente ouvida. Aqui nós temos a vedação da decisão surpresa, gente. E como isso acontece no processo do trabalho. Eu advogo, né, sou advogado e a maior parte da minha atuação advocatícia é do lado dos empregadores, do lado das empresas. Né?
É muito comum nós termos penhoras online, bloqueio de valores, sem sequer ter sido determinada, feito o requerimento pelo próprio exequente. Né? Isso é vedado, a reforma de 2017 diz que não pode mais haver execução de ofício no processo do trabalho, mas os magistrados têm atropelado essa determinação judicial. Né? E o artigo 10 ele fala: o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. E vejam, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Então, ainda que seja matéria de ordem pública, o juiz deve respeitar os princípios do contraditório, da ampla defesa. Certo, gente? Prosseguindo, eu quero chegar aqui com vocês na aplicação supletiva e subsidiária, que esse é o tema central da nossa live. Tá? Diz o artigo 769 da CLT que nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do processo do trabalho, exceto naquilo que for incompatível com as normas da CLT. Perfeito. O artigo 15 do novo CPC, ou do CPC de 2015, ele vem e fala o quê? Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Então veja, eu costumo dizer em sala de aula, né, a petulância do artigo 15. Ele fala que o processo civil, quando não houver normas, só aplicável supletiva e subsidiariamente. Agora, gente, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para esse supletiva e subsidiariamente. Eu pergunto, são expressões sinônimas? O que vocês acham? Quem matar a questão aqui, eu também dou o livro. Vocês acham? Supletiva e subsidiária são expressões sinônimas? Olha, gente, por óbvio, não, né, doutor? Muito bem. Se o legislador colocou, as inseriu no caput do dispositivo, é porque não são sinônimas. Então, se não são sinônimas, qual a diferença? Eu tentei buscar essa resposta, né, no dicionário e não consegui. Tá? No entanto, trazendo aqui para a teoria geral do processo, a professora Maria Helena Diniz, ela tem um estudo brilhante sobre as lacunas. E a Bruna Tavares, não, muito bem, não são sinônimas, tá? Mas tem que falar por quê. E eu vou tentar explicar aqui por quê agora. O que acontece? A professora Maria Helena Diniz, ela traz uma classificação das lacunas. Aliás, gente, uma curiosidade aqui. Eu tive o privilégio de fazer um crédito no mestrado na PUC com a professora Maria Helena. E acreditem, gente, todas as obras dela, ela escreveu à mão, tá? Ela contou pra gente lá na sala uma vez, todo mundo ficou abismado. E todas, ela falou, eu escrevi, eu mando para editora as minhas obras, todas manuscritas. Olha, impressionante. E ela trouxe pra gente, na ocasião, um estudo das lacunas. Para a professora Maria Helena Diniz, as lacunas normativas se classificam em 3 espécies. A lacuna normativa, a lacuna axiológica e a lacuna ontológica. Então, lacuna normativa, axiológica e ontológica. O que é a lacuna normativa? Lacuna normativa é a ausência da lei, certo? Sobre aquele assunto tem uma ausência de lei. Pois bem, o que é a lacuna axiológica? Axioma vem de valor, tá? Então, é a norma que existe, mas se aplicada, ela causa uma injustiça, tá? Isso depende aí de uma exegese do aplicador do direito. E terceira, lacuna ontológica. O que é a lacuna ontológica? A norma existe, mas ela está muito antiga, muito ultrapassada, o que causou um anseio
inaplicáveis e os artigos aplicáveis com adaptação. Então vejam, primeiro, o TST elegeu quais os artigos do CPC 2015 são aplicáveis ao processo de trabalho. Depois, isso no artigo 2º. No artigo 3º da instrução, TST, elegeu quais os artigos do CPC inaplicáveis ao processo de trabalho. E, por fim, os artigos do CPC aplicáveis com adaptação. Oi? Como assim? Se vocês pegarem, gente, a instrução normativa, vocês vão ver que ela tem uma cara de um código, tá? Ela tem uma cara de um código de processo de trabalho, né? O famoso, né? A gente fica na esperança se um dia a gente vai ter ou não um código de processo de trabalho, para aí sim acabar com essa discussão se há autonomia ou não, né? Mas ele traz lá uma série de artigos aplicáveis ao processo de trabalho. Só que o que o TST fez aqui, gente? Na minha opinião, aqui nós não vamos ter tempo de listar todos os dispositivos aqui na live, mas o que o TST fez, na minha opinião, legislou. Ele ultrapassou os limites que ele tem enquanto tribunal do trabalho, né? Ele legislou no caso concreto. E vejam um exemplo. Se vocês pegarem a instrução normativa 39, o artigo 4º, parágrafo fala, entende-se por decisão surpresa a que, no julgamento do mérito da causa, em qualquer grau de jurisdição, aplicar fundamento jurídico ou embasar-se em fato não submetido à audiência prévia de uma ou de ambas as partes. O que o TST fez aqui, gente? Legislou. Legislou. E nós temos andando no Supremo Tribunal Federal uma ADI, questionando aí a constitucionalidade da Instrução Normativa 39 de 2016, né? E nós tivemos aqui várias súmulas também do TST, ok? Um exemplo que eu dou aqui é a súmula 337, a súmula 385, que fala de feriados, a OJ 93 da SDI 2, que fala sobre penhora, sobre renda do estabelecimento da empresa. E por fim, um grande debate, nós já estamos entrando aqui no final da nossa live, né, que é de 30 minutos aqui pelo perfil da editora. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me mandar depois no meu Instagram. A multa do parágrafo 1º do artigo 523 do CPC, aquela multa de 10%, quando o devedor não paga o débito no prazo de 15 dias no cumprimento de sentença. Essa dúvida, essa disposição, ela é aplicável ao processo de trabalho? Nós já estudamos, o CPC de 2015, ele só é aplicável ao processo de trabalho quando não existe norma própria, primeiro ponto. E segundo, quando há compatibilidade de princípios e regras. Sendo assim, a multa do parágrafo 1º do artigo 523 não se aplica ao processo de trabalho. Por quê? Porque nós temos regra própria. Lá fala, expedido mandado de citação, penhora e avaliação, né? O executado será citado, né, para em 48 horas aí pagar, ou então em 5 dias oferecer embargos, desde que garantido o juízo. Então nós temos no processo do trabalho regra própria. Como eu disse no começo da nossa live, gente, para os que negam a autonomia ao processo do trabalho, e eu, como advogado e professor, tenho que defender aí a nossa área. As duas vezes que tentaram acabar com a justiça do trabalho, ela só ficou mais forte. E agora, gente, não está sendo diferente. Estamos vivendo dias muito difíceis. E o processo do trabalho, mais do que nunca, tem sido um poderoso instrumento, não só para empregados, mas também para empregadores que buscam se resguardar para tentar garantir o direito de seus colaboradores através da justiça do trabalho. Ok? Desculpem. A gente vai encerrando a nossa live por aqui, pessoal, tá?
Eu peço que vocês deem uma lida na Instrução Normativa 39, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui interessante para a gente destacar dela. Uma última observação. É por força da Instrução Normativa 39 que eu tenho a aplicação no processo do trabalho do rol dos títulos executivos extrajudiciais, quais sejam cheque, nota promissória, ou seja, eu posso ter a execução desses títulos na Justiça do Trabalho desde que eles tenham sido emitidos em decorrência da relação de trabalho, desde que eles tenham origem inequívoca trabalhista, tá? Isso está lá no artigo 13 da Instrução Normativa 39 de 2016. É isso, pessoal. Para quem está aqui, curte lá, segue o perfil da editora JH Mizuno, curte a publicação da live de hoje, escrevam lá, comentem lá, eu quero que nós estaremos sorteando aqui o meu resumo de processo do trabalho, tá? Que tá muito bacana. Eu, a professora Carolina Hirata, procuradora do trabalho, o professor Afonso, também procurador do MPT, empenhamos nossos melhores estudos, os nossos melhores esforços para que essa obra seja completa para você e você possa aí se preparar para os seus estudos, ok? Eu vou salvar a live, tá, pessoal? Eu agradeço demais a presença de vocês. Luísa, live show, parabéns. Muito obrigado, Luísa, pelo elogio. Pessoal chegando aí agora, segue lá o perfil da editora JH Mizuno. Curte a publicação da live de hoje e comenta lá, eu quero, que nós vamos sortear aí um volume do meu resumo de processo do trabalho. É isso, pessoal. Um beijão, um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus, se cuidem e acreditem, isso vai passar e a área trabalhista está mais forte do que nunca. Força, pessoal. Foi excelente, gostei muito das explicações. Muito obrigado. É uma grande alegria, doutora Pamela, professora Pamela, minha colega. Muito obrigado por estar aqui. Eu agradeço demais a presença de vocês. Forte abraço, fiquem com Deus e até mais.